Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso tema é mais emprego e menos impostos. Hoje nós temos o prazer de receber o presidente da Desenvolve São Paulo, sou Milton Luiz Melo Santos. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Esperamos informar os nossos clientes e associados do que é o Desenvolve São Paulo. Eu que agradeço, Luiz, essa oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigado. Milton, eu gostaria de começar com você nos explicando um pouco qual é a diferença que nós temos entre a Desenvolve e um banco normal como um Bradesco, Itaú, essas grandes cadeias de banco. Porque os empresários estão muito acostumados a percorrer um caminho muito perverso nas instituições financeiras comerciais e não conhecem a Desenvolve São Paulo. A Desenvolve São Paulo tem uma história muito boa, foi criada com um ímpeto muito grande, mas a grande maioria dos empresários não conhece. Então, eu gostaria que você iniciasse contando essa pequena história, resumindo um pouco a história, para que os nossos espectadores possam ter uma noção sobre o que nós vamos conversar. Tá, perfeito. Então, a Desenvolve São Paulo, ela é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nós até costumamos fazer uma comparação, nós dizemos que é o BNDES paulista, porque as pessoas conhecem o BNDES e quando nós falamos que, olha, isso aqui é como um banco de desenvolvimento, só que você só pode trabalhar com instituições, com empresas no estado de São Paulo. Então, segundo a regra do Banco Central, nós não podemos operar com empresas fora do estado de São Paulo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós trabalhamos com pessoa jurídica, nós não atendemos pessoa física. E outra coisa que você colocou muito bem, nós somos um banco de desenvolvimento, portanto, nós não temos conta corrente. O cliente não precisa abrir conta para operar com a Desenvolve São Paulo. Mas é importante que o empresário associado aqui da Confederação entenda que nós somos uma instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil, onde, portanto, nós temos que cumprir todo o conjunto de regras que o Banco Central estabelece para o funcionamento de qualquer instituição financeira, seja um banco múltiplo, um banco de varejo ou somente um banco comercial. A Desenvolve São Paulo, ela tem que cumprir com essas regras que estão muito associadas principalmente à questão do financiamento, da concessão do crédito, onde se procura naturalmente mitigar os riscos da operação. O Milton, você começou falando que a Desenvolve São Paulo ela tem uma semelhança com o BNDES que todo mundo conhece. Os empresários conhecem, mas poucos têm acesso ao BNDES. O BNDES é muito rigoroso, ele é só para as empresas. Não é que ele seja só para as empresas de grande porte, mas só as empresas de grande porte conseguem cumprir toda aquela burocracia que o BNDES tem para um empréstimo. Quando as empresas são menores, de menor porte, e as empresas na área de prestação de serviço, que é o nosso caso aqui na CNS, elas não têm o porte, o fôlego para passar 2 anos pedindo empréstimo, preenchendo papel e a prova daqui, a prova de lá, que é o que demora no BNDES. É verdade. A Desenvolve São Paulo, ela é mais ágil, mais rápida, tem mais facilidade que o BNDES? Ela foi criada e concebida com esse intuito de ser uma instituição financeira do governo do estado de São Paulo, porém moderna, com procedimentos mais ágeis, menos burocráticos, de forma que o pequeno empresário, seja ele um industrial ou então um prestador de serviço, ele possa acessar as linhas de crédito em condições muito mais competitivas do que as que atualmente o mercado tradicional de crédito oferece.
Por que eu digo isso? Porque, apesar de nós termos que cumprir, como eu disse, todos os procedimentos relacionados à segurança da concessão do crédito, portanto, eu tenho que ter o cadastro do cliente. O cliente tem que preencher uma ficha cadastral, eu não posso emprestar sem conhecer o cliente, né? O cliente tem que oferecer alguma garantia, porque eu não posso emprestar sem ter garantias, né? E o cliente... Aproveitando, senhor, você interromper esse problema das garantias, o nosso setor de serviço, ele carece de garantias reais, né? Porque são os nossos contratos, basicamente são a única coisa que nós temos efetivamente de garantir uma operação financeira dessa. Então, quando chega no banco, eles pedem, o que o senhor tem? Não, mas eu não tenho. Eu tenho minha casa, meu escritório, tenho alguns equipamentos, mas garantias como uma indústria tem, uma instalação, os equipamentos, mais... nós não temos isso. Como é que vocês analisam esse problema das garantias? Então, como eu estava dizendo, nós, no que diz respeito a garantias, nós procuramos analisar o que o cliente tem para oferecer. Às vezes o cliente tem um imóvel, propriedade, ele pode me oferecer como garantia, né? Mas se ele não tem imóvel, se ele não tem bens, nós vamos procurar analisar quais são os recebíveis que ele tem para serem entregues como garantias. Muitas vezes os recebíveis que ele tem não são suficientes. Então, dependendo do faturamento deste cliente, essa é uma regra que nós dispomos, e um fundo também que eu vou mencionar aqui para vocês, nós orientamos o cliente a contratar um seguro de crédito que é oferecido por um fundo chamado Fundo de Aval. O Fundo de Aval é um fundo do governo do Estado de São Paulo, recursos do Tesouro do Estado de São Paulo, administrados pela Agência de Desenvolvimento Paulista. Então, nós temos o Fundo de Aval, mas ele vale para empresas que faturam até R$3.600.000 por ano, que é o limite máximo da pequena empresa. Certo. Então, empresas que estão com faturamento até R$3.600.000 por ano, ela pode, numa operação com a Desenvolve São Paulo, que esse é um benefício, ela não tem nenhuma garantia, ela pode contratar o fundo de aval, nós somos os gestores, e com o fundo de aval ela vai fazer a operação, porque o fundo de aval é que vai dar a garantia para o agente financeiro. E o que é mais importante é que o custo dessa contratação do seguro é um custo muito pequeno, é de 0,1%, vezes o valor do financiamento, vezes o número de parcelas. Esse custo ele é embutido no financiamento. Então ele não vai ter que despender nenhum dinheiro, nenhum recurso no primeiro momento, porque está contratando o seguro, já que isso entrará no financiamento que ele está contratando conosco. 0,1% vezes o valor do financiamento, vezes o número de parcelas. Então nós vamos ter aí um custo, e esse custo ele será diluído ao longo da operação. Mas esse custo é um custo muito baixo, né? Então, ele é um custo, e o Fundo de Aval ele foi criado justamente para poder ajudar as pequenas empresas que, todos sabem, têm uma dificuldade muito grande de acessar o crédito oficial na medida em que não tem garantias. Então, no setor de serviços, empresas que têm um faturamento até R$3.600.000 podem recorrer ao Fundo de Aval da Agência de Desenvolvimento Paulista. Empresas que faturam acima de R$3.600.000, aí elas não são contempladas com o Fundo de Aval. Nesse caso, nós iremos analisar o projeto que a empresa tem, que ela deseja financiar, né? Quais são as possíveis garantias que nós podemos combinar, porque muitas vezes ela não tem imóvel, ela não tem nenhum bem, mas ela tem um recebível de um contrato que ainda vai durar durante 24 meses. Eu posso fazer uma operação, então, com ela, pegando esses recebíveis e caucionando a favor da Desenvolve São Paulo. E é dessa forma que a gente tem trabalhado com o setor de serviço aqui no Estado de São Paulo, que só para vocês terem uma ideia, nós já vamos chegar agora em março deste ano, quando completamos 4 anos, no primeiro bilhão já de desembolso. Portanto, já vamos chegar a R$1 bilhão já de desembolsos em operações cujo ticket médio, ou seja, valor médio, R$340.000, R$400.000. Claro, tem operações de valor maior, mas tem operações de R$50.000. E nesse conjunto de operações, o segmento de serviços atualmente participa com 16%
do total já desembolsado. O maior segmento é a indústria ainda. Então, 16%, e só para calcular o 16%, nós hoje participamos do PIB em torno de 68%. Claro, a participação do setor civil é bem maior. Então, a nossa participação, 16% no financiamento, ela está muito abaixo. É verdade. Esperamos que isso seja implementado e seja utilizado cada vez mais isso. Só para complementar com relação ao financiamento, que tipo de projetos vocês autorizam? Como é um banco de desenvolvimento, os projetos que vocês enquadram como possíveis de financiamento, quais são? Quais seriam? Na casa de serviço, por exemplo? Olha, nós temos uma linha de financiamento chamada, tem uma sigla FIP, que é Financiamento ao Investimento Paulista. Essa linha de financiamento, ela foi concebida aí logo no início e está voltada para atender as empresas de forma geral, seja indústria, comércio, serviços, agronegócio, não é? De forma geral, a apresentarem à Agência de Desenvolvimento projetos de expansão, de modernização, de relocalização, de introdução de uma nova tecnologia ou de uma inovação de processos. Então, a linha FIP, ela tem uma taxa de juros que hoje é da ordem de 7% ou 8% ao ano, mais a variação do IPC, FIP, porque é uma operação que pode ir até 10 anos de prazo. Então, numa operação de 10 anos de prazo, nós temos a taxa de juros mais a variação da inflação para que você não tenha uma depreciação do principal, que é financiado. Por exemplo, o fluxo de caixa, então, vocês não financiam? Nós fazemos financiamento de capital de giro. Sim. Fazemos financiamento de capital de giro. Não é a modalidade que, obviamente, uma agência de desenvolvimento gosta de fazer, porque nossa missão é financiar a expansão, o crescimento. Né? Mas a gente financia o capital de giro. Serviço, a expansão nossa, por exemplo, se a gente pega um novo projeto, uma nova empreitada, a primeira coisa que tem que ser feita é contratação de pessoas. Isso, é verdade. E essa contratação de pessoas leva um tempo para implementar, para autorizá-las, para treiná-las nesse novo projeto. E este é o investimento no setor mais importante nosso. Então, isso parece que não é investimento, mas é investimento que está sendo feito. Mas isso é considerado capital de giro. É verdade. A nossa linha de capital de giro hoje é uma linha de 2 anos de prazo. Podemos fazer essa linha com a carência que pode ir até 6 meses, 4 meses, 8 meses, depende da sua demanda. Né? E a linha de capital de giro que a Desenvolve São Paulo tem, ela tem uma taxa de juros, quando você compara com as demais, porque capital de giro todo banco oferece, isso é um produto padrão, não é? Mas nós temos uma linha de capital de giro, cuja taxa de juros é da ordem de 14% aproximadamente, que é uma taxa, se comparado com o que se paga no mercado para as pequenas empresas, é uma taxa que corresponde a 1/3 praticamente do que se paga no mercado. Então, a taxa ainda muito convidativa para as operações. O Milton, o que a gente vê de dificuldade nas pequenas empresas é exatamente ter acesso a uma taxa de juros conveniente ou a um empréstimo, né? Porque nós temos, dentro dessa faixa que você falou, de empresas que faturam menos que 200 mil por mês, né? A grande maioria das pequenas empresas, ele acaba não tendo crédito nenhum, e o crédito é o crédito pessoal que ele tem, e trabalha com o cheque garantia. É verdade. E que é uma taxa assassina, né? Assassina. Se ele tem um acesso a um volume de dinheiro condizente com uma taxa tão baixa como você falou, para o pequeno empresário é como se fosse um milagre isso, né? Então, a finalidade da Desenvolve São Paulo é justamente apoiar o desenvolvimento da economia paulista, notadamente junto às pequenas e médias empresas. Por isso é que nós operamos com empresas cujo faturamento anual seja, no mínimo, R$360 mil, que é o limite da pequena empresa, e vamos até R$300 milhões por ano. Neste intervalo, eu atendo as pequenas empresas, as médias empresas e a média grande empresa, que vai até R$300 milhões.
Mas se você pegar hoje os nossos dados de balanço, e está tudo no nosso portal, você vai observar que praticamente quase 80%, 77% aproximadamente dos nossos recursos estão no segmento da micro, pequena e média empresa. Porque são operações cujo valor médio é na faixa de 500, 400, 600 mil reais. É justamente essa pequena empresa, não, muito significativo. E essas empresas, elas têm conseguido obter o financiamento na Desenvolve São Paulo, justamente porque nós criamos um modelo que está voltado para entender o negócio do pequeno, para procurar entre as normas que o Banco Central estabelece e o que o cliente tem a oferecer, uma solução intermediária. Agora, é importante ressaltar até para o nosso telespectador, isso é uma coisa que eu tenho notado muito na agência de desenvolvimento. Uma boa parte do nosso empresariado, principalmente o pequeno, ele ainda vive num mundo muito informal. Ele não tem, até porque ele não é obrigado, por exemplo, a fazer balancetes, ele não faz, não é obrigado, a lei não obriga ele, não é? Então, ele não tem informações confiáveis sobre o seu negócio para oferecer ao banco. Então, quando vem me pedir um financiamento de R$1.700.000, eu preciso enxergar, porque, como eu disse a vocês, o Banco de Desenvolvimento não tem conta corrente do cliente. Então, eu não consigo enxergar o seu negócio como um banco convencional que vai no conta corrente e vê todo dia quanto é que entra, quanto é que sai, conhece o histórico do cliente. Eu não tenho o histórico do cliente. Então, eu preciso ter informações oficiais, alguém tem que assinar, tem que se responsabilizar por aquela informação, para que nós possamos fazer uma análise do passado dessa empresa, do seu desempenho, do seu faturamento, do seu endividamento, da sua capacidade de pagamento e projetar o futuro com base no investimento que ele está propondo aqui financiar. Então, juntando essas informações, a gente procura atender essas deficiências e as exigências das normas do Banco Central. Agora, aproveitando também esse problema de informação, tem aquele projeto agora que está acontecendo, que é o do Serasa, que está sendo usado, informações do cadastro positivo, né, que estão sendo colocados. Exatamente. Essas informações não bastariam para vocês terem dados da empresa para poder dar o financiamento, ou precisaria complementação assinada por um contador dizendo que aquilo que efetivamente a empresa tem está contabilizado? É que é o cadastro positivo, eu acompanho isso há muitos anos, na época eu estava lá no Banco Central, quer dizer, o Congresso já aprovou, já foi agora já sancionado, mas ainda tem um grande caminho pela frente a ser percorrido, até porque o cadastro positivo, eu só posso ter o cadastro se o cliente autorizar, se ele não autorizar, eu não tenho acesso a essas informações, não é? De mais a mais, a gente tem que combinar a informação do cadastro positivo do cliente, onde eu vou verificar qual é a sua pontualidade no pagamento dos seus compromissos, né, com o projeto que ele está me apresentando e a capacidade da empresa dele de fazer frente aos compromissos financeiros decorrentes do contrato que ela vai assinar conosco. Eu tenho que combinar essas informações. Então, hoje, nós trabalhamos com informações provenientes da Serasa, onde nós temos um contrato em que ela presta esse serviço, informações que a gente vai buscar no Banco Central, informações de outros sistemas que eu cruzo para poder ter ali o melhor quadro possível daquele cliente, já que, como eu disse a vocês, eu não tenho conta corrente, eu não tenho histórico dele comigo. Então, eu tenho que me cercar de informações para que a gente possa ter um crédito concedido com segurança. Então, com relação ao setor de serviço, esses dias saiu uma manchete nos jornais, bom, é uma realidade, né? O Valor publicou isso, déficit de serviços cresce 720% em 10 anos. Essa é a nossa balança comercial de serviço, isso vem crescendo ao longo desses anos, infelizmente cada vez mais. Nós temos dado vários incentivos no processo da indústria, especialmente, né? Com diminuição de carga tributária. Nós temos um projeto que há 15 anos nós estamos batalhando, que é a desoneração da folha de pagamento, né? Que hoje o governo federal aceitou em parte essa desoneração, só que de uma forma que a gente não está vendo muito pontual.
com alguns setores apenas, não com todo, não é um processo horizontal que toda a economia, seja indústria, comércio, serviço, seja beneficiada. A nossa proposta é desonerar a folha, tirando os 20% do INSS sobre folha de pagamento, transformando numa CPMF previdenciária. Não sei como é que você vê isso aí como economista. Mas é uma forma que seria fácil de arrecadação, toda a sociedade estaria pagando, e baseado, inclusive, no princípio constitucional, que diz que a Previdência tem que ser paga por toda a sociedade, e nós estaríamos fazendo uma modificação estrutural no sistema de financiamento da Previdência, especificamente. O nosso estudo foi feito pela Getúlio Vargas e precisaria de uma alíquota hoje de 0,8,5, praticamente, para conseguir pagar aquilo que hoje está sendo arrecadado sob folha de pagamento pela Previdência. Como é que você vê essa alternativa de diminuição à carga tributária sobre o trabalho, principalmente, e uma alternativa de uma proposta dessa? Bom, efetivamente não tive acesso ao estudo, eu não tenho mais elementos para emitir aqui um parecer, uma opinião mais abalizada, mas eu gostaria de mencionar com relação à questão da carga tributária. Não precisamos aqui falar muito, porque obviamente sabemos perfeitamente de quanto hoje o Brasil tem uma carga tributária sufocante que chega aí aos 32%, 33% do produto interno bruto. Nós temos uma carga tributária que se assemelha muito a países altamente desenvolvidos, mas em contrapartida os nossos benefícios como cidadão estão muito próximos de países que estão lá na base da pirâmide socioeconômica. Então há um descompasso muito grande e é por isso que o nosso produto interno bruto não tem crescido como se gostaria. No ano passado não vamos chegar nem a 1%. Acho que a carga tributária nesse país, eu vivo já há muitos anos no governo federal e agora no governo do Estado de São Paulo, é preciso ter coragem para enfrentar, obviamente, todos os lobbies que existem na defesa, cada um defende o seu ponto de vista. Porém, quando cada um defende o seu ponto de vista e não existe alguém que chegue e determine de uma forma democrática como que essa carga tributária ela deve ser aplicada aos diversos setores da economia, acaba-se tendo uma brutal ineficiência. Então, nós arrecadamos muito e prestamos serviços de péssima qualidade. Alguns setores perdem competitividade. É preciso realmente haver uma reforma tributária e cada governante que entra fala nisso, mas pouco atua. É preciso ter muita coragem. Então, o primeiro ponto é, de fato, ter um tratamento extremamente inteligente, competente, sobre a questão da reforma tributária no Brasil, para que o Brasil consiga, de fato, ser o chamado país do futuro e entrar, de fato, no futuro. Agora, você compensar isso com medidas pontuais, como vem sendo feito, de novo, eu como economista, eu acho que essa solução ela é tópica, ela é uma solução que não ataca o problema, ela pode diminuir um pouco a febre do paciente, mas não ataca o que está causando a febre. Acho que a gente está gastando dinheiro, muito dinheiro, com soluções que não vão dar sustentação a um desenvolvimento que todo mundo quer no nosso país e não aquela coisa de você crescer como a galinha, faz um voo curto e cai em seguida. Quer dizer, nós não vamos chegar a solucionar isso. Eu não acredito que a gente solucione com o atual modelo de desenvolvimento econômico que nós temos. É preciso você investir fortemente na parte estrutural. E aí vem a questão tributária, vem a questão trabalhista. Você veja agora que existe uma discussão brutal porque o governo federal resolveu mandar uma medida provisória para a questão da privatização dos portos. Sim. Muito bem, só que tem uma legislação antiga que criou uma figura chamada o órgão gestor de mão de obra, o famoso OGMO, que aquilo ali a meu ver, é um atraso no mundo contemporâneo. Não é possível você querer que os portos sejam eficientes, que nós possamos competir com países que têm portos bastante eficientes, com um órgão gestor de mão de obra onde o empresário privado não pode contratar o empregado, não pode negociar com o empregado, ele tem que depender do monopólio de uma instituição arcaica. Nós não vamos conseguir jamais ter competitividade e modernizar o nosso porto enquanto não resolver essa questão. E faz tempo que nós temos isso, né? Dr. Milton, o nosso tempo está terminando e eu gostaria que você nos desse
as informações de como a gente se entra em contato com a Desenvolve São Paulo. Qual é o caminho, qual é o processo, como que funciona isso, já que, como você salientou bastante, a Desenvolve São Paulo não é um banco comercial, então qual é o caminho? Muito bem. Nós temos 3 formas do cliente acessar a Desenvolve São Paulo. Uma delas é através das entidades de classe. Nós temos hoje mais de 60 entidades de classe do setor produtivo do Estado de São Paulo que tem convênio com a Agência de Desenvolvimento Paulista. Olha só um parênteses, nós tínhamos um convênio com a nossa Caixa. Nós não conseguimos, gostaríamos até de fazer agora um convênio com o Desenvolve São Paulo. Mas sem dúvida, nós estamos prontos, abertos a retomar esse convênio e não só retomar o convênio, a gente pode fazer uma reunião no dia da assinatura do convênio, chamando os empresários para que a gente possa explicar para eles como funciona a Desenvolve São Paulo, porque foi assim que fizemos com outras entidades de classe e hoje nós temos financiamentos em diversos setores através das entidades de classe. Essa é uma forma. A outra forma é, por exemplo, o empresário ele não quer fazer através da entidade de classe, por qualquer motivo ou razão, ele quer ir lá na Agência de Desenvolvimento Paulista. Nós temos hoje uma plataforma de atendimento e negócios que funciona lá no prédio da Rua da Consolação, número 371, lá embaixo na Rua da Consolação, e a gente recebe o empresário, ele será orientado de como encaminhar o seu pedido, a sua consulta. E o terceiro canal mais importante, aliás, esse é o canal onde todas as nossas operações elas são cursadas, é a internet. Muito mais fácil, moderno, né? Então o empresário ele vai entrar no site www.desenvolvesp.com.br. Lá ele vai encontrar inclusive um simulador de financiamento. Então ele vai pegar no simulador e vai, eu quero tomar um financiamento para capital de giro. É lá, capital de giro. Ele vai colocar o valor, as parcelas, ele já vai ver numa planilha quanto que ele vai pagar por mês se ele contratar aquela operação conosco. E ele pode fazer diversas simulações. Mas o mais importante, tem um link chamado Negócios Online. Em Negócios Online ele vai clicar, vai abrir uma tela, ele vai então receber um login, vai colocar a senha dele e a partir daí ele entra no nosso sistema e ele já pode imediatamente mandar uma consulta para a Desenvolve São Paulo. Olha, eu sou um empresário que atua no ramo de tecnologia da informação, quero fazer um projeto, um investimento de 400, 1 milhão de reais e o meu faturamento nos últimos 3 anos foi de tanto. Ele dá essas informações, dá o CNPJ da empresa, a razão social. Ele, ao mandar essas informações pela internet, nós recebemos, cruzamos as informações, como eu disse aqui, com os diversos bancos de dados e fontes de informações que nós temos, e aí a gente já devolve para ele dizendo qual é o rating dele, né? E o que ele precisa fazer para apresentar a documentação complementar para o processo avançar. Então, esse é um modelo moderno, inovador, que permite ao empresário que está no interior do estado de São Paulo, em qualquer das regiões, ele não conhece a Desenvolve São Paulo pessoalmente, nem nós o conhecemos, mas permite com que ele, sem custo algum, ele entra no nosso site, apresenta o seu pedido de financiamento, vai ser analisado e, mais do que isso, ele pode acompanhar o passo a passo da evolução do pedido de financiamento dele dentro da agência de desenvolvimento. Ele vai ver, por exemplo, que vai estar faltando um documento da junta comercial, porque ele mudou, saiu sócio e ele não atualizou, entendeu? Ou vai ver que está faltando uma informação relacionada ao balanço dele. Então, essas informações ele imediatamente já manda para que o processo não sofra solução de continuidade. Então, essa é uma forma moderna, uma forma rápida, desburocratizada e sem custo de ele acessar a Desenvolve São Paulo. Milton, muito obrigado por você ter nos visitado aqui, nos dado essa entrevista sobre a Desenvolve São Paulo, sem dúvida nenhuma, muito importante para os nossos associados e telespectadores. Obrigado, Luiz, e obrigado a você, telespectador, e nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Até logo. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.